Olá para você, seja bem-vindo ao canal do Abel Rodrigues. Não te esqueça de dar seu like, comentar, compartilhar, dislike, comentários positivos, negativos, tudo aqui é bem-vindo. E ao fazer isso, você estará nos ajudando e, consequentemente, ajudando o nosso canal a alcançar mais pessoas. Muito bem, nós falamos sobre identidade, estamos falando sobre vencendo o seu outro eu, o impostor que habita dentro de todo ser humano. Nós falamos sobre identidade, leão ou ovelha, e é certo que não pode haver bênçãos mais maravilhosas do que estas, de um ponto de vista mental, emocional e material, quando você descobre realmente quem você é, a sua verdadeira identidade. A sua verdadeira identidade está dentro de você. Certa vez, Caruso, o grande tenor, foi assaltado pelo medo do palco. Ele contou que sua garganta ficou paralisada pelos espasmos causados pelo medo intenso, o qual lhe contraía os músculos da garganta. Então ele conta que o suor começou a correr e copiosamente pelo rosto. Estava envergonhado porque em poucos minutos teria que entrar em cena e havia uma grande plateia, milhares de pessoas aguardando o grande tenor. No entanto, ele tremia de medo e disse: "Vão rir de mim. Não posso cantar." Então, na presença de outras pessoas que se encontravam nos bastidores, Caruso gritou: "O pequeno eu quer estrangular o grande eu que há dentro de mim." Ou seja, o pequeno eu, o impostor que habita dentro de mim, ele quer me sufocar, ele não quer que eu cante, ele quer me intimidar, ele quer me colocar medo. E sabe, e acrescentou para o pequeno eu: "Afaste-se, pois o grande eu quer cantar por meu intermédio." Olha só, que coisa mais maluca. Porque o grande eu, ele chamava o poder ilimitado e a sabedoria da sua mente subconsciente através da fé. Então ele começou a gritar: "Afaste-se, afaste-se, que o grande eu vai cantar." Sabe de uma coisa? Encerrando essa história, o seu subconsciente reagiu, libertando as forças vitais que existiam dentro dele. E quando chegou a hora de entrar em cena, este famoso tenor caminhou para o palco e cantou gloriosamente, e o espetáculo foi um show. E a plateia, quando encerrou o show, aplaudiam de pé e diziam: "Foi o melhor show que Caruso ministrou, cantou, deu um show de sabedoria, deu um show de técnica de voz." Sabe de uma coisa? O desbloqueio da mente, o desbloqueio de padrões, em algum momento ele precisa acontecer. E como é que isso acontece? Quando você fica indignado, quando você fica com raiva, não de pessoas, mas de situações que você enfrenta. Você precisa odiar a pobreza, você precisa odiar a doença, você precisa, na verdade, ter e assumir sua verdadeira identidade. E isso só acontece quando você realmente se posiciona. Se você não se posicionar e ter raiva da pobreza, não de pessoas, mas da situação de escassez, você precisa se posicionar. Você precisa vencer o impostor que habita dentro de você e que diz constantemente: "Você não pode, você não vai conseguir, seu pai não conseguiu, sua mãe não conseguiu, seus antepassados não conseguiram." E quando você se posiciona e diz: "Eu posso",
porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, esta indignação, esta pressão, esta energia, esta raiva é concentrada e esta energia, esta raiva gera uma pressão que te faz crescer. O grande problema das pessoas é a passividade. É fazer o quê? É assim mesmo. Nós somos terceiro-mundistas. Eu nasci assim, a vida é assim. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diz uma música por aí. Aí você cai no buraco. Aí a sua mente subconsciente, ela entra num padrão mental negativo e você dispara constantemente gatilhos emocionais que literalmente bloqueiam você. Então, os tesouros que estão dentro de você, as riquezas infinitas em derredor, se você abrir os olhos mentais e contemplar a casa do tesouro incomensurável que há dentro de você, há uma mina de ouro dentro de você, da qual pode extrair tudo aquilo de que você precisa para levar uma existência gloriosa, repleta de alegria e de fartura. Agora, lembre-se, não tem mágicas. Eu digo sempre para os meus alunos, não existem mágicas. As pessoas querem dar 3 pulinhos e achar que já mudou tudo, e gritar yes, yes, yes. Pronto, gente, não funciona. A motivação só é boa para uma ação, motivo para uma ação, motivação. Caso contrário, é contar historinha. Primeiro, você precisa entender que você precisa derrotar seu maior inimigo, você mesmo. Para que você arranque os tesouros que estão dentro de você. Você precisa permitir-se escavar. Você precisa fazer perguntas para você. Você precisa agir constantemente, porque fé sem ação é morta. Muitas pessoas estão profundamente adormecidas porque desconhecem essa mina de ouro de infinita inteligência, ilimitado amor, riqueza, abundância que há em cada um de nós. Você pode obter tudo que você desejar. O meu povo perece porque falta conhecimento. Esse é um texto bíblico. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descansos para a vossa psique, para as vossas emoções. Quem disse isso? O mestre dos mestres. Agora, lamentavelmente, as religiões estão cheias de gentes assim. E digo mais, as igrejas estão cheias de pessoas com fardos. E de quem é a culpa? De Deus? Negativo. É a sua falta de conhecimento que tem travado você. E não é só orar, não é só ler Bíblia. Pasmem. Conheço gente que ora o tempo todo, mas não tem uma vida abundante. Onde está o problema? É a falta do conhecimento. Que conhecimento? Primeira coisa, identidade, já falei. Segunda coisa, propósito. Terceira coisa, destino. As pessoas mistificam muito a palavra propósito. O que é propósito? Propósito significa um projeto que eu desenvolvi para um fim. Então, por exemplo, para que serve a caneta? Para escrever. Alguém planejou, desenhou a caneta com um propósito. Qual o propósito? Escrever. Eu te pergunto, qual é o seu propósito? Para você entender o seu propósito, você precisa assumir a sua identidade. No vídeo anterior, eu falei do leão entre as ovelhas. Um leão sem identidade.
Um leão que se achava e se via como ovelhas, ou como ovelha, até um dia que ele viu um outro leão. Então aquele outro leão despertou nele a verdadeira identidade nele. Existe um leão, chamado leão da tribo de Judá, que quer que você desperte a sua verdadeira identidade. Mas para você despertar a sua identidade, você precisa olhar para este leão, chamado Jesus, o Cristo, o Rei dos Reis. É para isso que ele morreu. Entenda, não estou falando de religião, estou falando de propósito, identidade. E você precisa entender isso. Olha só, um pedaço de aço magnetizado pode erguer cerca de 12 vezes o seu próprio peso. 12 vezes o seu próprio peso. Mas se for desmagnetizado, o mesmo pedaço de aço não conseguirá levantar nem uma pena. Quantas pessoas estão caminhando por este mundo, por esta terra, por este país, desmagnetizadas, fragilizadas, com as energias sugadas, drenadas, sem forças para nada, se vendo só com base no coitadismo, se vendo como ovelhas. Você é um leão, só que em algum momento você perdeu a sua identidade. Então este vídeo, esta aula, é para você resgatar a sua identidade através dos exercícios diários, quebrando crenças limitantes. Assim como você imagina em sua mente, assim você é. Então, da mesma forma, há duas espécies de homens, de seres humanos. Há o homem cheio de confiança e fé, sabe que nasceu para vencer e ser bem-sucedido. E há também o homem que vive com medo e é assaltado por dúvidas. É o exemplo do leão, criado entre as ovelhas. Você escolhe, a decisão é sua. Existe algo que Deus nunca fará. Deus nunca irá interferir nas suas escolhas. É chamado de livre-arbítrio, livre desejo de escolhas. As suas decisões definem o seu futuro. Ou um futuro de sucesso ou de derrota. E não existem escolhas neutras. Toda escolha terá um resultado. E as escolhas são resultados de quê? De pensamentos. Voltando lá atrás, nas aulas anteriores, pensamentos, eles surgem às vezes do nada. Mas, na verdade, os pensamentos são consequência de como nós nos enxergamos, de como você se vê. Os pensamentos são resultados daquilo que você escuta, que você ouve. Por isso é importante você entender que, na verdade, todo ser humano tem dentro dele o potencial para exercer domínio e para ser alguém que expressa a sua realeza. Todo ser humano tem essa habilidade e esta capacidade. No próximo vídeo, então, nós estaremos falando um pouco mais sobre esta dualidade, sobre a importância de você vencer o seu outro eu e assim despertar a sua identidade, o verdadeiro leão que habita dentro de você. E antes, não te esqueça de dar seu like, comentar, dislike, faça elogios, faça crítica, nos siga aqui nos nossos canais. E eu sou Abel Rodrigues e te espero no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Até mais!